Olá pessoal, Marcelo, Engenharia Mecânica UNG. Esse vídeo aqui, pessoal, a gente vai dar uma olhada em função polinomial do segundo grau. Vocês se lembram como é que a gente determina o grau da função? Então, por exemplo, nós temos uma função do tipo assim, ó, f de x é igual a x à terceira mais x à quinta mais 5x à segunda menos 3x mais 7. Então, qual será o grau dessa função polinomial? O grau do polinômio é o maior expoente que participa dele. Então, nesse caso aqui, qual é o nosso maior polinômio? É o 5. Então, essa daqui seria uma função polinomial de grau 5. Ok? No curso, atualmente, a gente vai trabalhar, por enquanto, com a função polinomial de segundo grau. Isso quer dizer que o x vai estar sempre elevado ao quadrado. Vamos aproveitar e ver o formato dela aqui. A função ela tem essa cara aqui, ó, ax mais bx mais c. Tá certo? Ax mais bx mais c. Olhando só para essa função, já dá para a gente saber algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, o fato do expoente aqui, ó, ser 2, o fato desse x estar elevado ao quadrado, já faz com que essa função ela apresente, se verdadeira, se possível, ou seja, se x diferente de zero, ela já vai nos dar como resposta sempre uma parábola. Se a gente olhar no gráfico, essa função ela sempre vai ser uma coisa assim, ou assim, ou encostando aqui, passando, mas enfim, ela sempre vai ser uma parábola. Sabe por que ela sempre vai ser uma parábola? É relativamente fácil da gente entender. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui o eixo das abscissas, ou abscissas, para lembrar que abscissa é x, Então, imagina o seguinte, aqui eu tenho, por exemplo, menos 1, menos 2, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. E vamos pensar que eu tenho aqui uma função bem simplesinha. Eu tenho uma função assim, f de x é igual a x ao quadrado. Tá certo? Então vamos jogar esses valores aqui. Então, x e f de x, que é igual a x ao quadrado. F de x, também conhecido como y, F de x é y, pessoal? Então vamos lá. Quais são os valores? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se eu jogar menos 2, como é que vai ficar? Vai ficar f de x, ou melhor, vai ficar f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado. Isso aí vai dar 4. Se for menos 1, f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. F de 0 vai ser 0. 0 ao quadrado, que vai ser 0. F de 1 vai ser 1 ao quadrado, que vai ser 1. E f de 2, que vai ser 2 ao quadrado, que vai ser 4. Percebe esses números aqui? Quando foi menos 1, aqui vai ser assim, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, 2, 3 e 4. Então, percebam que interessante aqui. Quando foi menos 2, x igual a menos 2, que é esse ponto aqui, qual foi o resultado? Foi
4. Então, para menos 2, ó, manter a linha do 4 aqui, ó. Vou até mudar a cor aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto da função. Quando foi menos 1, qual foi o resultado? 1. Menos 1 foi 1. Segundo ponto da nossa função. Quando foi 0, resultado 0. Opa. Terceiro ponto da nossa função. Quando foi 1, resultado 1 também, ó. Aqui 1. E finalmente, quando foi 2, o resultado foi 4. Então, para x igual a 2, o y foi 4. Olha que legal. Ó, essa aqui é a nosso gráfico da função polinomial de segundo grau. Sabe o que acontece? Por que sempre vai ser uma parábola? Ou uma parábola assim, ou uma parábola assim, né? Pelo seguinte, ó. Um número negativo elevado ao quadrado, ele vira um número positivo. Um número positivo elevado ao quadrado, ele também vira um número positivo. Então vai acontecer em determinado local, essa função ela vai se inverter, vai inverter o sinal dela. Né? Se ela vinha descendo, 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 ela começa a subir, subir, subir. Se ela vinha subindo, 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 chega uma hora ela começa a descer. Né? Tá ok? Então, pintou x ao quadrado, lembra que isso aí sempre vai dar ou isso ou isso. Tá legal? Ok. Então, uma outra coisa interessante. Aqui, ó, vou copiar de novo. Vamos copiar isso aqui. Aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Passar aqui para baixo. Ó. Ok. Vamos continuar olhando para essa nossa funçãozinha aqui. Outra coisa que dá para a gente notar aqui logo de cara é o seguinte, ó, o valor do A, esse A aqui, ó, esse A, se o A for maior que 0, a função ela tem concavidade para cima. Se o A for menor que 0, ela tem concavidade para baixo. Tá ok? Então, se o x aqui, se ele for positivo, concavidade para cima, se ele for negativo, concavidade para baixo. Imagina o seguinte, tinha um personagem que o meu irmão desenhava quando era pequenininho, que ele chamava de risadinha, né? Então era uma coisinha mais ou menos assim, ó. Ele tinha até um bonezinho aqui, ó, né? Então é o seguinte, ó. Se o risadinha receber um aumento, um aumento positivo, ele vai ficar contente, ó. Oba, vou ter um aumento positivo. Agora, se o risadinha, aqui, ó, se ele tiver um aumento negativo, ó, risadinha, você vai ganhar menos 5% de aumento. Pô, que aumento é esse? Vou ganhar menos. Ó, aumento negativo, ele fica triste. Tá bom? Ok. Então, o A, ele é responsável por onde vai a concavidade aí da nossa função. Se ele é positivo, sorri. Se ele é negativo, fica triste. Muito bem. Vamos dar uma olhada agora nesse cara aqui, ó. Ó, esse C aqui, ele diz pra gente onde é que a função corta o eixo Y. Ó, é onde corta o eixo Y. Tá? Então, passou por aqui é onde vai cortar o eixo Y. E então a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia da cara da função, né? Uma outra coisa também que é importante a gente saber. A função, ela tem um ponto, se ela tem concavidade, então vamos colocar assim, ó, vou colocar assim. Ó,
tirar isso aqui daqui. Ó, isso aqui é bem legal também. Ó. Se o A é menor que zero, ó, vamos ver o que acontece. O A é menor que zero, tá? Então ela vai ser assim, ó, né? Existe um ponto aqui nessa função que nós chamamos de é o vértice, né? É o vértice da função. E esse vértice, ele é também, quando o A é maior que zero, ele é também o ponto de máxima. Tá? É o ponto de máxima. É o local, então a função sobe, 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 sobe. Vou dar a cor aqui. Sobe, 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 sobe. Chega aqui, nesse aqui ela tem um ponto de máxima, depois ela começa a cair, 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 cair novamente. Tá legal? Então é o vértice, o ponto de máxima, quando o A é menor que zero. Agora, olha só. Quando o A é maior que zero, o A é maior que zero, então a função ela vai ser assim, ó. Esse daqui, ó, também é o vértice, né? Ou o ponto de mínimo, tá? Então a função ela vem caindo, 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 chega aqui, ela passa por aqui, que é o mínimo dela, depois ela começa a subir, 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 subir. Tá legal? Existe uma maneira de se calcular o endereço aqui, os pontos x e y dos vértices, né? Então imagina o seguinte aqui, ó, deixa eu desenhar aqui. Então você tem uma coisa assim, ó. Imagina que você tem aqui o eixo x, aqui o eixo y, e você tem uma função aqui, ó, que descreveu isso daqui, ó. Tá? Bem aqui, ó, nós temos um valor de x para esse vértice, né? E temos aqui, ó, um valor de y. Então aqui nós temos um valor de x, o valor de x do vértice, e aqui nós temos o valor de y, né? Esse ponto aqui, ó. Então existe uma fórmula que a gente usa, que é o seguinte, ó. O x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Tá? E o y do vértice, o vértice y, né, é menos delta sobre 4a. Então, ó, com essas duas formulinhas aqui, com essa formulinha e essa formulinha aqui, você consegue determinar esse ponto aqui, ó. É o ponto de máxima ou ponto de mínima, né? O vértice da função. É óbvio que se por acaso a função for diferente, né? A função for assim, ó, um negócio assim, ó, é óbvio que usando essas duas fórmulas eu vou achar esse ponto aqui também, né? Essa fórmula ela serve para os dois casos, tá certo? Muito bem. Existe uma outra coisa importante na função polinomial de segundo grau, que é o seguinte, são os chamados zeros da função. Os zeros da função, vou pegar o verde, os zeros da função são esses pontos aqui, ó, esse ponto e esse ponto aqui, ó. Esses daqui, ó, são os chamados zeros da função. Por que os zeros da função? É o valor de x, é um valor de x, ó, onde o y vai ser zero. Ela não é sempre uma
parábola. Então, se ela tiver um dos pontos aqui, um dos pontos passarem pelo zero, o outro ponto vai passar também. Então ela tem os dois zeros. Pode acontecer da função não passar pelo zero, ela pode ser uma coisa assim, ó. Pode ser uma coisa assim, tá? Então nada obriga ela a passar por aqui, mas quando ela tem as chamadas zeros da função ou raízes da função, tá bom? Essas raízes da função, isso aí a gente lembra como calcula, né? É quando vocês faziam a equação de segundo grau, eu não sabia para que servia, né? Lembra que a gente fazia equação pra caramba e não sabia a aplicação, né? Agora a gente vai ver para que serve isso aí. Mas a gente sabe que equação de segundo grau, a gente precisa saber o valor do delta, que é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Esse é o valor do delta. E o x é igual a menos b mais ou menos a raiz desse delta sobre 2 vezes o a. Ó. Tá? Esse x aqui vai dar dois valores, né? Não vai dar x e x' que a gente chama, porque um x vai ser quando eu fizer menos b mais raiz de delta e o outro x vai ser o menos b menos raiz de delta. Então, esse x aqui é esse ponto, esse x aqui é esse ponto aqui. Tá? Eu vou encontrar o x onde o y é zero. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos pegar uma função que dê certinha. Vamos procurar aqui, ó. Aqui na ONG, matérias, cálculo diferencial, função, acho que é esse aqui, ó. Vamos ver aqui. Tá. Ó, vamos pegar essa função aqui emprestada, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, vamos pegar essa função aqui, ó. F de x é igual, como é que é? X ao quadrado menos 5x mais 6. X ao quadrado menos 5x mais 6. Tá. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos descobrir algumas coisas sobre essa função. Primeiro, só de olhar para ela, a gente já sabe o que. Ó, primeiro, ela tem aqui, vamos fazer assim, ó. Primeiro, o expoente aqui está ao quadrado. Se o expoente está ao quadrado, o que significa isso aí para mim? Ela vai ser... bom, ela está com o expoente ao quadrado, vamos direto aqui, ó. Ela está com o expoente ao quadrado e o a aqui é o que? É positivo, né? Não tem nada aqui, mas a gente lembra que, obviamente, a gente lembra que aqui, ó, tem um umzinho, né? Então, sabendo que o a é positivo, ó, ou seja, o a é maior do que zero. Eu tive um aumento positivo, então eu estou contente, ó. E é uma função quadrática, então ela vai ser alguma coisa assim, com cavidade apontada para cima. Tá certo? Outra coisa que eu sei também, eu sei que ela vai passar pelo eixo, quando ela passar aqui pelo eixo das ordenadas, no ponto 6 aqui, ó, ela vai tocar ele. Tá certo? Eu ainda não sei se ela vai passar aqui por baixo, se ela tem duas raízes reais ou não. Isso a gente vai descobrir agora. Tá? Então, por enquanto, o que fica valendo? Fica valendo que ela é assim. E em algum lugar aqui, ó, ela vai passar ou aqui ou por aqui, ela vai passar pelo eixo, pelo ponto 6. Tá certo? Então vamos lá. Quem é A, quem é B e quem é C na nossa função? A é esse cara aqui. 1. B
é esse cara aqui, ó, menos 5. E C é que está sozinho ali, ó, 6. Tá? Cálculo do delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual, quem é B? Menos 5 ao quadrado menos 4 que multiplica 1 que multiplica 6. Delta é igual, menos 5 vezes menos 5, 25. 4 vezes menos vezes mais dá menos. Menos vezes mais dá menos. Então vai dar menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então nosso delta vai ser 25 menos 24, 1. Ó, nosso delta é 1. Ok? Achamos o delta. Já que a gente achou o delta, vamos achar o ponto de máxima dela, ou no caso aqui o ponto de mínima dela. Vamos descobrir? Então, aqui ó, a gente viu ó, que o vértice x é isso aqui, ó, menos b sobre 2a. E o vértice do y é menos delta sobre 4a. Então vamos usar ele aqui. Ó. O vértice do x é igual a menos b sobre 2a. Isso aí vai ser igual a menos, quanto vale b? Menos 5. Sobre 2a. Sobre 2 vezes 1. Isso aí vai dar 5 sobre 2. Isso aí vai dar 2,5. Esse é o vértice x. E o vértice y? O vértice y é menos delta sobre 4a. Então vai ser igual a menos, quanto vale o delta? 1 sobre 4 vezes, quanto vale o a? 1. Então aqui vai dar menos 1 quarto, que é igual a menos 0,25. Né? Ok. Então vamos ver aqui agora. Ó. Se eu quiser desenhar essa função, eu já posso. Bom, eu ainda não sei se ela corta o eixo dos x, né? Vamos calcular agora os zeros dessa função. Agora os zeros, né? Os zeros ou raízes, né? Como é que a gente calcula isso aí? Eu sei que a raiz de uma função é dada por menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, não é isso? Então vai ser menos, quanto vale o b? Menos 5. Mais ou menos, quanto vale a raiz de 1? Não indicar, vai. Raiz de 1 dividido por 2 vezes o a vale 1. Isso aí vai ser igual. Vai ser igual a 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Tá certo? Então, ó, 5 mais ou menos 1 sobre 2. Isso aí pode ser 5 mais 1 sobre 2 ou 5 menos 1 sobre 2. 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. Então a gente achou as raízes. Ó. Quais são as raízes dessa função? São 2 e 3. Olha só, nós temos a raiz da função, as raízes da função, nós temos, então ela é uma função que pertence a reais, né? Ela tem raízes reais, e nós achamos o v de x e o v de y. A gente pode desenhar com bastante precisão agora essa nossa função. Quer ver? Ó, vamos ver aqui. Ó. Então vai ser o x, o v de x vai ser 2,5. Então vamos fazer assim. Ó.
Vamos fazer assim. Assim, ó. Então vai ser 2 e 3, né? Então vamos fazer assim, ó. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E aqui, ó. Cadê o Y é menos 2,5. O V de X vai ser, o V de Y é menos 0,25. Então tá aqui, ó. Vamos dizer que aqui é, vamos dizer que aqui é 1, mesmo que fique fora de proporção, né? Então aqui é menos 1, menos 2, aqui seria menos 0,5 e aqui seria menos 0,25, né? Então olha só, eu vou pegar agora aqui, ó, o nosso V de X, o vértice X é 2,5. Então vamos lá. 2, 2,5, ó. É aqui, ó. Tá? Para esse valor aí, a gente encontrou quanto de Y? O vértice do Y é menos 0,25. Então, menos 0,25, ó. Ó. Aqui, ó, é o ponto de mínima dessa função, né? O que mais a gente sabe? A gente sabe que essa função ela vai passar pelo ponto 6. Então vamos deixar aqui em cima, ó, como se fosse aqui, ó, ponto 6 aí. Tá? E a gente sabe que as raízes dela, quais são as raízes, ó? As raízes são 2 e 3. Ó. As raízes são 2 e 3. Então essa função, ela vai ser alguma coisa nesse sentido aqui, ela vai ter que passar por aqui, ó, passar por aqui e continuar subindo. Ela vai ser uma coisa assim. Tá? Vou colar aqui novamente, quer ver? Aqui, ó. Vou subir aqui. Ó. Não é essa daqui a função, né? A função está aqui, ó. A função é x menos 5x mais 6. Então, o f de x é x menos 5x mais 6. Então, ó, é positivo. O A é positivo. A função tem que ser concavidade para cima. Deu concavidade para cima. Beleza. A função tem raízes reais. Quais são as raízes? A raiz é 2 e 3. Está aqui, ó. 2 e 3. Passou por esses dois pontos. Perfeito. O vértice x e y. Achamos os vértices x e y. Aqui, ó. O vértice x é 2,5 e menos 0,25. O x aqui, ó, 2,5 e menos 0,25. Onde cruzou os dois tem um ponto. Então está aí a nossa função completa. A gente vai ver uma coisa chamada estudo do sinal. Mas a professora não deu ainda não. Mas só para a gente entender o que vai ser esse estudo do sinal. Estudo do sinal é quando que a função é positiva e quando que ela é negativa, né? É estudar isso aqui, ó, essa região aqui, ó, essa região aqui, ó, né? E essa região aqui, né? Quer dizer, aqui, ó, tá, esse ponto aqui ele está para cima, aqui está exatamente o zero, né? Mas qualquer coisa para cima desse ponto aqui, ó, ou seja, esses outros pontinhos aqui, ó, que compõem a função, ó, esses pontos aqui, eles são todos o que? Positivos, ó. Né? Aqui também, ó, esses outros pontinhos aqui, ó, que compõem,
ela também é positiva. Agora, daqui para baixo, aqui é tudo negativo. Tá? A gente vai ver isso aí, estudos do sinal também, né? Mas isso aí vai ficar para uma outra oportunidade, que a professora ainda não mostrou isso daí, né? Mas só para lembrar, quando vocês virem isso aqui, vocês já vão saber o que é estudo do sinal. É saber quando que a função fica positiva e quando que ela fica negativa. Tá certo? A resposta desse tipo de função, né? Vocês lembram? A gente falava assim, né, que conjunto verdade, né? Aí aqui colocava as raízes da função, né? Quais são as raízes? 2 e 3, né? 2 e 3, né? Esse era o conjunto verdade. Tá bom? Eu vou fazer um vídeo na sequência. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui para a gente poder fazer os exercícios. Ah, raiz quadrada. Vocês estavam com um problema. É o seguinte, ó. As benditas raízes quadradas. Às vezes, 90 e 10% dos casos, a professora ela vai fazer, como a gente não pode usar calculadora na prova, ela vai fazer raízes que dão certo ou não para deixar indicado. Tá? Quer ver uma coisa? Quando a gente tem uma coisa assim, ó, raiz quadrada de A, né? Vocês lembram que a gente tinha combinado que aqui tem um umzinho aqui, ó, né? E quando não tem nada aqui no índice da raiz, ó, o número aqui é 2, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, isso aqui é a mesma coisa que A elevado ao seguinte, ó. E esse umzinho aqui, ele está por dentro, ó, esse umzinho aqui, ó, ele está por dentro ou está por fora da raiz, do radical? Ele está por dentro, né? É o seguinte, pessoal, quem está por dentro das coisas na vida, está por cima, tá? Está sempre por cima. E esse 2 aqui, ele está por fora, né? Quem está por fora das coisas na vida, está por baixo, ok? Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Tá legal? Então é o seguinte, ó, dizer que alguma coisa, a raiz quadrada de 9 é a mesma coisa que dizer que 9 está elevado a meio. Isso aqui é um... Tá? Dizer que a terceira raiz de 8 é a mesma coisa que 8 elevado a 1/3. Tá? Ó, é a mesma coisa. Ok? Muito bem. Então vamos pensar no seguinte. Ó, vamos fazer assim. Ó. Extrair a raiz quadrada. Deixa eu ver quanto foi de vídeo já. Só vou mostrar isso aqui, que é muito importante. Pô, meia hora já. Aguenta só mais um pouquinho aí, pessoal. Ó, vamos imaginar o seguinte, ó. Raiz quadrada de 40. Né? Como é que a gente resolve isso aqui? A gente pega o 40 e fatora. Tá? Por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Sabe o que significa isso aqui? Significa o seguinte, a raiz de 40 é a mesma coisa que eu tivesse aqui, ó. A raiz, ó, de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Tá bom? Isso aí, por sua vez, é a mesma coisa que eu tivesse assim, ó, a raiz de 2 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 5. Tá? É tudo a mesma coisa. Ok? Agora vamos fazer o seguinte, a gente não falou que raiz de 2 não é 2 elevado a meio? Então isso aqui não é a mesma coisa que eu fizesse assim, ó, 2 elevado a meio vezes 2 elevado a meio, aqui eu vou deixar na raiz mesmo, tá? Vezes raiz de 2 vezes raiz de 5. Seria 2 elevado a meio e 5 elevado a meio, mas isso não vai ajudar a gente em nada. Fala uma coisa pra mim, isso daqui, ó, não virou uma multiplicação de potências de mesma base? Como é que eu faço? Eu conservo a base e faço o que com os expoentes? Somo, né?
1 meio mais 1 meio, não é isso? Vezes raiz de 2 vezes raiz de 5. E aí, quanto vai dar isso aí? Ó, quanto é 2 elevado a 1 meio mais 1 meio? Meio mais meio é 1, né? Então é 2 elevado a 1, não é isso? Vezes raiz de 2 vezes raiz de 5. Tá certo? Isso aí nos finalmente vai dar o quê? Vai dar 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 5. E aqui eu não consigo fazer mais nada, tá? A não ser juntar esses dois aqui, ó, em uma raiz só. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes raiz de 2 vezes 5, que vai ser a mesma coisa aqui, 2 vezes o que? A raiz de 10. Ó, mais que isso aqui eu não tenho como fazer por esse método. Tá legal? Então eu já vou gravar um vídeo em seguida resolvendo os exercícios de cálculo diferencial integral. Tá bom? Então um abraço.